E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos começar mais uma temporada do nosso quadro anual Mistérios do Pop. Se você não conhece esse quadro, ele conta o seguinte: histórias de teorias da conspiração, histórias de fantasmas, entre outras coisas misteriosas durante o mês de outubro em comemoração ao Halloween, ok? Eu separei no ano passado 3 histórias que eu contei durante o mês e nesse ano nós teremos novamente isso daí sendo feito. Hoje a gente vai começar por uma das histórias mais loucas envolvendo artistas na cultura pop, que é a história da morte da Lina Morgana, que, segundo a teoria da conspiração, Lady Gaga teria assassinado a garota para poder ficar com a sua personalidade. Aguenta aí que a gente vai falar sobre todo esse assunto hoje. Antes de começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente, viu? Se você também não conhece a loja de camisetas aqui do canal, corre lá para você poder conhecer. Tem várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui, como por exemplo a própria Lady Gaga, né? Essa que eu tô usando da era cromática, você consegue encontrar lá. Mas tem de todas as eras dela que eu tenho certeza que você vai adorar. O link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. A história da Lady Gaga com a Lina Morgana, ela é muito cheia de nuances e muitas vezes a narrativa dela é confusa. Então, eu tentei fazer da melhor forma possível para vocês entenderem o começo, o meio, o fim dessa história e tudo que foi falado também midiaticamente sobre esse assunto. Todo mundo conhece Lady Gaga, né, gente? Ela estourou de fato na mídia em 2008 com o seu primeiro álbum, o The Fame. O The Fame contém hits incríveis como Just Dance, Poker Face, Paparazzi, Love Game e outras grandes canções. Porém, essa nossa história começa antes da Lady Gaga de fato estourar como artista. Então é uma coisa na época que ela era mais Stephanie do que de fato Lady Gaga. Entre 2006 e 2007, uma cantora chamada Lina Morgana conhece Rob Fusari, que era namorado da Lady Gaga naquela época. Já falamos sobre Rob Fusari aqui em um dos vídeos que eu comentei sobre a história por trás das músicas de Lady Gaga, principalmente das músicas da era The Fame, né? Como por exemplo Paparazzi, que foi produzida por ele. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre Rob Fusari, vai depois na história por trás de Paparazzi, que eu tenho certeza que você vai amar o vídeo, ok? O que aconteceu foi o seguinte: como Lady Gaga namorava ele e ele estava produzindo a Lina, automaticamente ele apresentou a Lady Gaga para a Lina. Juntas elas começaram a compor várias faixas. Uma dessas faixas que nasceu dessas sessões foi a canção Wonderland, que vocês conseguem encontrar, por exemplo, no YouTube, que a música chegou a vazar. Em 2008, a carreira da Lina estava começando a decolar, afinal de contas ela estava fazendo alguns videoclipes, ela estava participando de eventos, ela estava tendo as músicas dela circulando. E se nós olharmos os videoclipes da Lina, vamos encontrar sim muitas referências de Lady Gaga, que é uma das coisas que alimenta muito essa teoria da conspiração. Porém, gente, no dia 4 de outubro de 2008, por incrível que pareça, hoje, Lina Morgana cometeu suicídio. Ela se jogou lá do topo do Staten Island Hotel em Nova York. Isso foi muito chocante para todo mundo, afinal de contas a maioria das pessoas não sabia que a Lina Morgana tinha problemas com depressão. Na verdade, muitos achavam que ela era uma menina extremamente feliz e que ela estava adorando aquele momento na vida e carreira dela. Então ninguém esperaria que ela fosse cometer suicídio. Talvez, se Lina Morgana tivesse continuado a sua carreira em ascensão naquele momento, hoje ela poderia ser uma artista muito reconhecida como a própria Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry e até mesmo Taylor Swift. Afinal de contas, como eu disse, ela estava já aparecendo muito em 2008. Só que esses rumores envolvendo o nome da Lady Gaga e a morte dela começaram a circular de fato no dia 25 de outubro de 2008, mais de 2 semanas depois que ela já tinha falecido.
Tudo começou por conta de uma pergunta no Yahoo Respostas, onde uma pessoa disse que assistiu um programa na televisão dedicado a Lina Morgana e ficou surpreso dela ter morrido. Afinal de contas, ela era um talento em ascensão. Após isso, ela teve um episódio em 2008 do Celebrity Ghost Stories, no qual ela foi destaque. Também a página dela no MySpace diz que ela morreu tragicamente em 4 de outubro de 2008. Não consegui, de certa forma, encontrar um artigo de obituário sobre ela, mas está escrito lá que isso aconteceu. Outros fóruns começaram a borbulhar de perguntas sobre Lina Morgana, com perguntas como: o que aconteceu com ela? Por que ela está desaparecida? É verdade que ela morreu? E afim. Só que o estranho dessa história toda é que a grande parte da mídia não noticiou a morte dela como noticiaram de outros artistas emergentes que estavam recebendo reconhecimento naquele período que morreu. Então isso daí também é uma coisa que alimenta essa teoria da conspiração. Por que ela não foi tão mencionada? 2 meses depois da morte dela, o MyDeathSpace.com, um site de fórum que rastreia contas de mídia social de pessoas já falecidas, apareceu com um pôster onde queria saber como um cantor em ascensão poderia morrer tragicamente sem que nenhum meio de comunicação cobrisse isso. A mesma pergunta surgiu no fórum findadeath.com, um site dedicado a explorar mortes de celebridades. Hoje, a história da morte da Lina Morgana pode ser encontrada em vários lugares, só que uma coisa é fato: o lugar onde essa história mais borbulhou, sem dúvida, foi no MyDeathSpace, onde a história ficou com mais de 550 posts e circulando de 2008 até 2015. Ao longo de todas essas postagens, os usuários inventaram todos os tipos de história que vocês podem imaginar. Alguns trouxeram fatos à tona por conta de documentos que conseguiram encontrar e outros apenas ficavam naquela atmosfera da fic e dos memes, que normalmente é o que mais acontece quando se fala em Lina Morgana e Lady Gaga. Só que o drama envolvendo a Lady Gaga nessa história toda acontece a partir da seguinte história. Dia 4 de outubro de 2008, Lady Gaga e Lina Morgana estavam juntas neste hotel. A teoria é de que Lady Gaga empurrou ela do topo do hotel, matando-a como um sacrifício de sangue em um ritual satânico em troca de fama, dinheiro e sucesso. Tudo que Gaga conquistou na época aconteceu após a morte da garota. A partir daí, Gaga teria assumido a identidade de Lina Morgana, seu estilo, figurinos e personalidade. No ano inclusive de 2010, cerca de 2 anos depois da morte da Lina, a mãe dela, a Iana, acusou a Lady Gaga de copiar o estilo da filha e ainda por cima processou Lady Gaga. É muita coisa maluca que envolve essa história, com evidências que acabam fazendo de certa forma até sentido. Vamos conhecer um pouco das evidências agora em que afirmam que Lady Gaga sim pode ser a culpada da morte da menina. A primeira evidência aconteceu no álbum The Fame Monster, onde Lady Gaga aparece com cabelos escuros e assume aquele alter ego que nós conhecemos como Morgana Devacelli. Durante as fotos promocionais do segundo álbum dela, The Fame Monster, ou seja, a segunda parte do álbum, Gaga parece muito mais obscura do que nós vimos ela antes. Morgana Devacelli se manifesta e a simbologia da foto retrata de certa forma para muitos a morte de Lina Morgana, porque corvos são atraídos por cadáveres e os corvos estão na cabeça de Lady Gaga. Outra coisa que o pessoal também referenciou muito a Lina Morgana foi a morte da Lady Gaga no clipe de Paparazzi, quando ela é jogada pelo próprio namorado ali do parapeito da mansão, né? Além disso, temos também aquela foto do jornal, onde aparece a famosa frase Lady No More Gaga. Para muitos, isso daí também foi um indício de que sim, Lady Gaga teria matado Lina Morgana. Tudo por conta da mistura das palavras more, Gaga, Morgana, More Gaga.
Isso seria uma mensagem subliminar dizendo Lady No Morgana. A mãe dela ficou nessa insistência de que Lady Gaga teria roubado os looks da filha, e isso foi uma das coisas mais comentadas de fato sobre esse assunto, tirando essas outras evidências, uma mais louca que a outra que a gente acabou de ler. Isso ficou tão fora de controle que o próprio TMZ começou a comparar os figurinos das duas cantoras e dividiu as opiniões das pessoas se realmente Lady Gaga havia roubado o estilo da falecida amiga. Vale lembrar que essa história de Lady Gaga roubar looks das outras pessoas, que vários tabloides acusaram ela de fazer, não é uma exclusividade da Lina Morgana, tá, gente? A gente viu essa história acontecendo com a Natalia Kills, com a cantora Kelly, com a Madonna, entre outras pessoas que inclusive eu já comentei aqui num vídeo que as pessoas acusavam Lady Gaga de sabotar suas carreiras. Então depois vocês vão ver também esse vídeo aí que ele é super interessante. Só que vocês acham que acaba por aí essa história, que a história é só essa teoria da conspiração, enfim? Just wait, porque agora vai ter um plot twist louquíssimo. O fundador do crisisforums.com, um site onde os usuários discutem mistérios atuais do mundo, já está fechado, inclusive, mas havia um post em dezembro de 2013 que trouxe a teoria de Gaga e Lina Morgana de volta ao mainstream, principalmente levando ela ao tabloide The Sun 3 anos depois, em novembro de 2016. No post ele conta a história que nós acabamos de comentar, porém ele coloca Lady Gaga como na verdade uma dançarina de apoio de Lina Morgana e não uma amiga ou compositora musical que de fato Lady Gaga era de Lina. Ele inclusive coloca isso conectado com uma simbologia Illuminati, cuja Lady Gaga na época era acusada de usar. Ele também reconhece que essa conexão da Lady Gaga com Illuminatis não é nova. Mais tarde, a Iana, mãe da Lina, deu algumas entrevistas para alguns tabloides comentando sobre esse assunto. Ela disse coisas malucas, como por exemplo, Lady Gaga está mantendo a filha dela dentro de um cativeiro, que na verdade a menina não morreu. Ela falou vários assuntos loucos. Em alguns outros ela diz que a filha está sendo mantida dentro de um cativeiro como fantasma. O caso é que esses tabloides que reportaram essas matérias aí da afirmação da mãe da menina estão disponíveis ainda, gente. Se vocês acharam que eles iam excluir isso daí por vergonha alheia, all hell to the no. Vocês conseguem encontrar os artigos dos seguintes tabloides: Forbes, Fox News, Gothamist e até mesmo do TMZ. O único que foi excluído foi do The New York Post. Vale também lembrar que uma outra parte dentro dessa teoria da conspiração acusa o hotel de ter sido negligente com a morte da menina na época. Só que em 2015, uma usuária conseguiu encontrar um papel da corte inocentando o hotel de qualquer tipo de envolvimento nessa situação da morte da Lina. O que a gente conclui dessa história toda, né, gente? Ela é cheia de nuances e uma é mais louca do que a outra. É óbvio que essa história é um mistério, é uma conspiração, é uma teoria. Se isso daí fosse verdade, a Lady Gaga não estaria livre, não estaria andando por aí. Teria existido uma investigação. E as pessoas acreditam fielmente nessa história por conta das simbologias envolvidas, entre outras coisas. Eu acredito muitas vezes que as pessoas floreiam nessas situações muito mais do que de fato elas buscam ler as histórias completas. Mas a minha conclusão é essa sobre esse assunto, ok? Comenta aqui qual a sua opinião sobre isso. Você já conhecia essa história completa? Não conhecia? Manda aqui que eu quero saber, ok? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!